e bom dia! E vamos para mais um capítulo do livro Mãos Estendidas, psicografado pela médium Irene Pacheco Machado, pelo nosso amado e querido Luiz Sérgio. Anteriormente, no vídeo anterior, nós lemos os capítulos 2 e 3, intitulados Os Filhos e a Casa Mental, onde Luiz Sérgio, no primeiro momento, ele conta a experiência que ele teve ao acompanhar o espírito de uma criança de 12 anos que veio ao suicídio porque numa vida anterior ele era apaixonado pela noiva do irmão e fez de tudo para separá-los, não conseguindo ter o afeto dela. Chegou a casar-se com ela porque o irmão foi para a guerra e morreu na guerra, levado por ele inclusive, e ele, não conseguindo ter o afeto, o amor dela, envenenou-a, matando-a. Ele volta então como Luiz Paulo, filho desse casal, mas ainda não suportando ver o amor dos dois, e assim foi influenciado por esse sentimento antigo de vidas anteriores a tirar a própria vida. Luiz Sérgio então acompanha esse garoto que, desdobrado e retomando sua forma física, perispiritual antiga do Ralph, que era esse espírito que fez de tudo para ficar com a noiva do irmão, Luiz Sérgio acompanha esse trabalho de ajuda e socorro a esse jovem garoto que estava um pouco revoltado. E no capítulo A Casa Mental, Luiz Sérgio vai assistir uma palestra e ele conta como são plasmados, como a casa mental das pessoas colocam ali o ato que elas cometeram e como o seu corpo fica marcado. E ele narra neste capítulo toda a palestra, foi uma curta palestra que foi dada a esses irmãos. Então hoje nós vamos para o capítulo 4, que se intitula A Fortaleza dos Fracos. Vamos lá? Fitei cada uma daquelas fisionomias marcadas pelo remorso e dei graças a Jesus por todas as mãos que me acompanharam, que me ampararam em sua longa estrada, que por mercê de Deus eu me encontro a caminhar. Se às vezes resvalo com saudades, chegam-me amigos que com suas forças incentivam-me a prosseguir. Inácio retirou-se. Desejei cumprimentá-lo, mas não tive condição de me levantar e nem pretendia de maneira alguma incorrer em falta. Esperei Antônio convidar-me. Vamos, Luiz Sérgio, até a outra ala? Isto é, se assim o quiseres. Sem responder, seguiu. Para que palavras quando elas não têm condição de traduzir o que falam os nossos corações? Eu ali era uma poeira entre as rochas de equilíbrio e almas atormentadas, mas consciente do grande chamado de Deus a todos. Recordei-me da parábola de Jesus. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. Quando ganhamos o jardim, Antônio, muito solícito, perguntou-me: Sentes alguma coisa, amigo? Sim, vontade de ser bom, de falar baixinho, de abraçar a terra e dizer aos que ficaram: a vida é eterna. Os sonhos só morrem para renascerem mais belos e fortes. O espírito jamais se extingue, porque quem o criou não mata. Antônio, o suicida não é um prisioneiro da vida? Nós, Luiz, nos tornamos prisioneiros das nossas fraquezas. Quem busca o próprio extermínio é porque não tem coragem para prosseguir e no universo todos foram convidados ao progresso. Como deve sofrer alguém que deseja morrer, fugir, tornar-se pó e depois de um ato tão violento contra si mesmo, constatar que o seu espírito não foi destruído.
apenas o corpo, que até o túmulo o seu ato levou. O pior é não ter o direito de fugir do quadro deprimente que marca a hora do suicídio. Nós que caminhávamos, chegamos à ala onde Antônio propusera me levar. Mandando-me esperar, entrou, empurrando uma porta que deslizou diante de nós, dando-lhe passagem. Ali fiquei sozinho, com os meus pensamentos, e confesso que neste desespero de desejar pensar rápido e em muitas coisas ao mesmo tempo, constatei que assim, procedendo, estava degustando uma salada bastante indigesta. Sorri comigo mesmo e procurei limpar a mente. Quando me exercitava, uma voz soou aos meus ouvidos. Seja bem-vindo, Luiz Sérgio, vamos entrar. Vejam que Luiz Sérgio era um pouquinho ansioso. Né? Não sei se ele ainda é, mas naquele tempo ele é. Cumprimentei o irmão Silas, meio desconcertado por sentir que ele havia percebido o emaranhado de meus pensamentos bem terráqueos. Logo na entrada, uma longa escada descortinou-se à nossa frente, enquanto por ela descíamos. Fomos sentindo a mudança de temperatura e, sem me conter, fui me encolhendo, como que para proteger-me do frio. O irmão Silas parou, olhando-me bem encolhidinho, perguntando-me: Luiz, por que sentes frio? Percebi a intenção da pergunta, parei e confesso que me esforcei bastante para transmitir ao meu corpo perispiritual o aquecimento de que ele estava necessitando. Não vou dizer que foi fácil, havia momentos em que temia não suportar, tão baixa se encontrava a temperatura. Imaginei a geladeira lá de casa e pensei: dentro dela deve estar menos frio do que aqui. Parecia que não chegaríamos nunca, tanto os degraus que tínhamos à frente. Quando, encarnados, imaginamos que todos os espíritos voam e ali estávamos tentando vencer os degraus que não eram poucos. Silas, carinhosamente, enlaçou-me o ombro. E nesse gesto recebi uma transfusão de fluidos. Confesso que o baixinho aqui se desprendeu, deslizou, movido pela graça de uma força maior, a vontade de chegar ao fim. O lugar era um pouco cavernoso. Ao chegarmos, pareceu-me vazio, mas logo nossos ouvidos perceberam os primeiros ruídos, e tão agudos que Silas nos ofertou protetores para os mesmos. Antônio e mais 2 irmãos que esperavam, um, o Epitácio, e o outro, Nari. Seja bem-vindo à fortaleza dos fracos. Vamos à cela de Armand. Ele hoje nos parece melhor. Chegamos à cela e, ao abri-la, deparamos com um jovem de seus 26 anos, longas barbas, que sobre um catre nos pareceu dormir. Eu a tudo examinava. Apesar do aspecto de cárcere, a limpeza nos abrandava a péssima impressão do local. Principalmente por nos encontrarmos na espiritualidade, onde pensamos que os mortos estivessem soltos no espaço. Os irmãos aplicavam passes em Armand, que ao receber os fluidos ia movimentando os membros. Não me contive. Por que ele se encontra nesse estado? Ao ser colocada à destra de Silas no coronário do irmão, pude notar uma fumaça preta de ódio. Era como se ali estivesse à minha frente um transformador do qual vários fios se desprendiam. Então, ao ser colocada à destra de Silas no coronário do irmão, então, coronário, o chakra coronário, o irmão ele colocou a mão no chakra do Silas, tá? À medida em que devolviam a lembrança de Armand, uma corrente ganhava vida e esta ligava-se a uma mulher que nos pareceu tranquila. Quando os fluidos magnéticos tranquilizavam Armand,
a corrente era interrompida. Cheguei mais perto, agucei melhor os sentidos e pude perceber que, à minha frente, se encontrava um terrível obsessor, perseguidor de antigos desafetos. Um bom tempo ali ficamos, observando as reações daquele espírito de aparência animalesca, tamanho o seu ódio por tudo. Epitácio banhou o corpo de Armand com luz mesclada de azul e verde, e este parecia ir despertando. Logo Silas projetava à nossa frente as atitudes da jovem senhora. Esta, tão influenciada por Armand, ia desfalecendo, acometida de convulsão. No mesmo instante, foi desligada do seu dominador. Antônio se retirou, levando-me com ele. Os outros ficaram. Eles teriam de aplicar remédios na mente doentia daquele estranho espírito. Passei a mão na cabeça, dizendo: Antônio, nunca pensei que houvesse tanto ódio em um ser. Esperamos alguns minutos e nos dirigimos à segunda cela, onde uma mulher, aparentando 50 anos, adormecida, se encontrava. Epitácio segurou o seu pulso e ela respirou fundo. À medida que ia recebendo o passe, despertava, e como Armand atingia sua vítima, que se debatia em convulsões. Como pode alguém aqui dominar um encarnado? Mesmo se encontrando aqui, eles se mantêm unidos através dos vários compromissos, e este nosso tratamento é para fazê-los se desligar sem muito sofrimento. Também ali não demoramos. Quando ganhamos a terceira cela, encontramos como que um animal de tão horripilante que urrava. Não podemos dizer que ele guardava a forma de um ser humano. O seu ódio era tanto que o seu corpo espiritual adquiriu a forma de uma fera. Nari se dirigiu para o interior da cela, mandando que nós o esperássemos e com autoridade fê-lo calar-se. Ele correu, tapando os olhos com o braço, reclamando da luz advinda de Nari. E quando este lhe tocou o coronário, vimos o mesmo processo de ligação, só que ele comandava muitas mentes encarnadas. Terríveis assassinos estavam ligados ao seu ódio e à sua vingança. E o pior é que só se desligavam por alguns instantes, como aquele em que ali ficamos, orando e trabalhando. Nari fechou a casa mental daquele irmão e ele, tombando o corpo, adormeceu. Curioso, me encontrava para melhores explicações, mas nem me atrevi a pedi-las, dada a seriedade do trabalho. Como é importante o silêncio. Nem sei o tempo que ali ficamos orando e velando pelo sono do nosso irmão. Com carinho eu o olhava. Ele que me causara péssima impressão, com seus caracteres sub-humanos, agora dormia como uma criança. Senti vontade de abraçá-lo, de cuidar dele, de demonstrar que era amado e que precisava se ver livre do ódio que o fazia aprisionar mentes tão fracas ainda. Ali, velando o sono do irmão, julgava bem longe do trabalho do grupo, mas ao sairmos, Nery me disse: belo serviço, irmão. Mas nada fiz. Como não, Luiz Sérgio? Olhaste para aquele irmão com tanto respeito e amor, que fizeste por ele muito mais do que nós, que todos os dias aqui estamos. No instante em que tu envolveste com teu amor paternal, uma nova essência germinou naquele coração, e para nós deixaste uma lição. Às vezes temos que fazer de cada ser um filho. Segurei a mão de Nery e nada disse. Bendito seja o Senhor por ter me colocado no caminho do amor, onde precisamos abraçar o nosso semelhante, sem nos preocuparmos com seu grau evolutivo, mas apenas desejando demonstrar
aos outros quanto amor temos dentro de nós. Então aqui neste capítulo, Luiz Sérgio ele se encontra numa prisão e eles vão às celas desses irmãos que acabam obsediando pessoas com quem eles têm ainda algum compromisso, né? São irmãos que ainda não chegaram num grau evolutivo e ainda carregam muita mágoa, muita raiva, muito ódio, por assim dizer, porque essa é a melhor palavra. Tanto que um desses irmãos perdeu sua forma humana e se transformou em uma fera. Então, esse trabalho que eles estão fazendo ali é de assistência a esses irmãos, ajudar a desligá-lo, como Luiz Sérgio diz, mesmo que por poucos momentos, porque eles obsediam tanto as vítimas que a ligação é tanta que eles só se desligam por questões de minutos. Então, as equipes espirituais estão ali para ajudá-los a se desligarem dessas pessoas, mesmo que nesses instantes. E vamos para o próximo capítulo. E o capítulo 5 se intitula Mesmo desiludidos, é preciso viver. Não existe olhar mais tristonho que o de remorsos, e por ali era só o que víamos. Aproximei-me de uma jovem que se havia atirado do alto de um edifício. Ela caminhava devagar, observando-a. Pareceu-me estranha. Era como se ela fosse de porcelana e houvesse trincado. Nas partes em que sofrera a fratura do corpo físico, apresentava ainda dificuldades de movimentos. Sorri, meio envergonhada, retribuiu-me o sorriso, iniciando a conversação. É suicida? Não, não sou. Aqui me encontro em estudo. Com triste expressão falou. Deve ser muito bom vir aqui na condição de estudante. Por que se suicidou? Fui abandonada pelo namorado e julguei que sem ele não suportaria viver. Irmã, há quanto tempo isso aconteceu? Há 10 anos. O remorso me corrói o espírito. Muitas vezes me apalpo, procurando em mim algo que possa interromper a vida. Parece-me que desde aquele terrível dia, jamais minha mente cessou de trabalhar. É um desespero constante. Por mais que eu receba ajuda, sinto-me consciente a cada momento do meu gesto impensado. Como é mesmo teu nome? Luiz Sérgio. Falei, estendendo a minha mão em sinal de sincera amizade. Luiz Sérgio, não sei por que não existe na Terra campanhas de esclarecimento sobre o suicídio. Fala-se tanto em aborto, em assassinato, em furto, mas ninguém se lembra de alertar sobre o pior dos crimes. Vamos até o jardim. Sinto-me ainda muito cansada. Lá saberás tudo. Bem alojados, sob um belo caramanchão florido, esperei pacientemente que ela iniciasse o seu relato. Tinha eu 15 anos quando conheci Alexandre. Foi amor à primeira vista. Apaixonamo-nos um pelo outro. Inebriados, entregamos a intimidade. E, quando percebi, eu não era mais a querida namorada, e sim a mulher da qual ele vinha se cansando. Fui ficando ciumenta, desesperada, insegura, e as minhas reclamações o cansavam cada vez mais. Um dia, ameacei-o de contar tudo a meu pai. Olhando-me firme, readarguiu. Se foste forte e cuca livre, não fosse forte e cuca livre para assumir um caso, então tem agora a dignidade para compreender que tudo acabou. Foi belo enquanto durou. Não podes, Luiz, imaginar o que me aconteceu. Ele tinha razão. Eu não estava preparado para uma entrega tão íntima. Qualquer mulher, quando chega a uma situação como essa, precisa estar despojada de preconceitos. E eu sempre sonhara entrar de braços dados com meu pai em uma igreja florida e o meu príncipe me esperando no altar com o olhar de um homem apaixonado.
Então, por que você iniciou essa aventura? Paixão e falta de coragem para negar. Mas hoje, Lucy, as meninas estão indo nessa e muitas casando-se apenas por casar. Nem sempre a orientação sobre liberdade é a correta e assim vários jovens estão se vendo presos em uma rede de remorsos. Mas e depois? Conte, minha irmã, eu a interrompi. Alexandre começou a me evitar. Bastava eu chegar onde ele estivesse para que se retirasse. Um dia eu fui procurá-la em sua casa e lá encontrei uma jovem de minha idade que me foi apresentada como sua noiva. Abafei um grito em meu peito, tal a minha dor. Quando de lá saí, só desejava morrer. Chegando em casa, tomei a decisão e saltei à procura da morte. Mas ela não existe e me vi estirada, toda moída, lá no asfalto. Perdi a noção do tempo. Lembro-me apenas que uma velha sempre ficava ao meu lado, dando-me força através da prece. Era minha avózinha. Muitas vezes desejei levantar, mas podes imaginar alguém todo quebrado? Assim era minha triste realidade. Pensei demais, até que um dia minha avó ajudou-me a me erguer e com dificuldade conseguimos dali sair, chegando até um centro espírita. Graças às preces dos suicidas, recebemos um cartão que nos permitia um tratamento na própria casa. O meu sofrimento só cessaria quando eu tivesse 75 anos, época em que estava programado o meu desencarne natural. Então vejam que ela ficou ali por muito tempo, nesse lugar onde ela perdeu a vida, tirou a vida, melhor dizendo, e a avó velando por ela, orando, fazendo preces, e elas foram até uma casa espírita por causa das preces aos suicidas que as casas espíritas fazem, né? Irmã, por que tudo isso? Temos presenciado suicidas já conscientes que não padeceram tanto. Luiz, muitos aprenderam a desencarnar e depois cada caso é um caso. E daí, Lucy? Pode continuar. Sim, faz-me muito bem recordar, principalmente os tratamentos nos grupos especializados. Ah, isso é ótimo. Gostaria de relatar. Éramos levados até o grupo mediúnico, pois que internados nos encontrávamos naquele centro. Quando entrávamos na sala, muitos sentiam o odor forte. Nós, principalmente, éramos atormentados com o cheiro dos nossos próprios corpos putrificados e muitas vezes tínhamos a impressão que os vermes nos corroíam. O grupo mediúnico que nos prestava auxílio era composto de pessoas muito equilibradas, já que nós nos perdêramos por fraqueza. Não podes imaginar o alívio que experimentava o espírito de um suicida ao contato com um médium amoroso. Quando o mentor nos aproximava do médium, era como se o nosso espírito adormecesse, anestesiado pelos fluidos bons do encarnado, afastando-se de nós aquela desagradável sensação que vínhamos experimentando desde o instante do ato impensado. Muitos choravam quando eram retirados de junto do médium. Era como se nos tirassem o oxigênio. Luiz Sérgio, existem tão poucos grupos que prestam ajuda aos suicidas. Para esses grupos não são necessários médicos de psicofonia. Muitas vezes o suicida não deseja falar, almeja apenas deixar de sentir o desespero. Enganam-se aqueles que organizam um grupo de auxílio aos suicidas. Somente com os chamados. Enganam-se aqueles que organizam um grupo de auxílio aos suicidas somente com chamados médios de incorporação. Os encarnados devem aproveitar aqueles que são ótimos auxiliares do Cristo, mas ainda esquecidos na doutrina, os médiuns doadores.
Só o contato do doente com o médio equilibrado já o beneficia. E ali, Luiz Sérgio, permaneci muitos meses até que um dia fui trazida até aqui, onde já me sinto curada. Sei, entretanto, que levarei de volta, quando reencarnar, um corpo doente, porque eu mesmo o destruí, e só o meu coração regenerado poderá curar-me. Esforçava-se para não chorar. Segurei a mão de Lucy e, com os olhos ovalados de lágrimas, falei-lhe: minha querida irmã, jamais esquecerei, sempre que eu puder, virei revê-la. Você representa também para mim uma mão estendida. Mão esta que precisou ser marcada pela dor para voltar à vida. Obrigada, Luiz Sérgio. Fico contente por ter te conhecido. És muito bacana. A tua alegria me faz lembrar o passado, quando eu sonhava em ser feliz. Sonhava não, Lucy. Sonha, porque como diz Okage, não assassinemos as nossas realidades para não distanciarmos os nossos sonhos. Ela me fitou e pela primeira vez vi a esperança naqueles belos olhos azuis. Apertando bem forte sua mão, despedi-me. Caminhei pensando: Deus, como sois poderoso em tão bem nos compreender. Se hoje nada desejamos, amanhã, em busca de algo, nos encontraremos. E assim, Pai, ides compreendendo as nossas fraquezas e não nos ofertando por ofertar, e sim, quando já adultos, soubermos o que desejamos. Hoje, Senhor, peço-vos por todos aqueles que vivem duras e cruéis realidades e estão em vias de deixar tudo para trás através do suicídio. Fortalecei, Senhor, os seus protetores para que possam segurar bem firmes essas almas em desespero. Que essas linhas possam chegar às mãos de todos aqueles que desesperados se encontram e que eles saibam que deste lado do horizonte existe alguém que todos os dias pede a Deus muita paz e muito amor para todos os seus irmãos. Eu amo todos vocês, meus queridos amigos. E óbvio que eu me emociono. Eu vou ler de novo essa prece de Luiz Sérgio, porque isso para mim é uma prece. Deus, como sois poderosos em tão bem nos compreender. Se hoje nada desejamos, amanhã, em busca de algo, nos encontraremos. E assim, Pai, ides compreendendo as nossas fraquezas e não nos ofertando por ofertar, e sim, quando já adultos, soubermos o que desejamos. Hoje, Senhor, peço-vos por todos aqueles que vivem duras e cruéis realidades e estão em vias de deixar tudo para trás através do suicídio. Fortalecei, Senhor, os seus protetores para que possam segurar bem firmes essas almas em desespero. Que lindo, né? E ele finaliza dizendo que essas linhas possam chegar às mãos de todos aqueles que desesperados se encontram e que eles saibam que deste lado do horizonte existe alguém que todos os dias pede a Deus muita paz e muito amor para todos os irmãos. E assim nós encerramos o capítulo de hoje. Vamos nos lembrar sempre de pedir por esses queridos irmãos que não conseguiram ter forças para ficar deste lado da vida. Vamos sempre nos lembrar de fazer uma prece por eles. Todos nós precisamos nos conscientizar de que estamos aqui para evoluir, para aprender, de que a vida continua, de que nós criamos as condições da nossa própria existência. Lembremos-nos disso, primeiramente para nós mesmos, e busquemos auxiliar, que seja com uma pequena prece, por quem ainda não consegue ter essa consciência. Vejo todos vocês na próxima semana, se Deus quiser, com os próximos capítulos. Fiquem com Deus.